Aleluia, glória a Deus. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero cumprimentar também você, amado e amada do Senhor. Graça e paz. Sejam bem-vindos e bem-vindas no nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar neste momento, você que está aqui na casa de oração, e você que se encontra em sua casa, feche seus olhos, eleve seus pensamentos ao Senhor. Vamos começar a adorar a Deus, falar para Ele palavras de amor e de adoração. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, queremos, Senhor, nesta noite, te bendizer, Senhor. A Deus, dizer que grande é o Senhor. Dizer que grandes são as tuas obras, Senhor. A Deus, grandes são os seus desígnios, Senhor, para nós. Grandes são os seus propósitos para a tua igreja, Senhor. Ah, Deus, obrigado, Senhor. Porque mesmo sendo tão grande, Senhor, ah Deus, o Senhor olha para nós. O Senhor tem compaixão de nós. O Senhor ouve a nossa oração. Aleluia, Deus. Queremos dizer nesta noite, Senhor, que nós te adoramos, que nós te amamos, Senhor, que nós precisamos de ti, Senhor. Assim como o ar que nós respiramos, Senhor, precisamos de ti, precisamos do Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, precisamos de ti, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Boa noite, Espírito Santo. Aleluia. Ah, fica conosco. No nome de Jesus, enche-nos nesta noite, Espírito Santo. Precisamos de ti. Espírito de Deus, Espírito de Jesus, precisamos de ti. Precisamos de ti todos os dias, em todos os momentos. Não só nos momentos difíceis, não, Senhor. Precisamos do Senhor todos os dias da nossa vida, Senhor. Queremos dizer, Senhor, que nós estamos aqui, Pai, rendidos a ti. Ah, Deus, querendo ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco, Deus. Fala conosco, Senhor, porque nós também carecemos de ouvir a tua voz, Senhor, em todos os momentos. Ah, Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor. O Senhor nos levou, Senhor, até este dia. Ainda estamos no meio da semana, mas o Senhor está conosco, Senhor. Muito obrigado, Pai. Senhor, queremos dizer que todas as honras e glórias, a adoração sejam dadas a Ti, Senhor, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque Ebenezer, até aqui nos ajudou, Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. E eu creio, Senhor, que o Senhor continuará, Senhor, pelos olhos da fé, nos ajudando, caminhando conosco, Senhor, a Deus, em todo tempo, em tempos bons, em tempos de deserto, Senhor, porque o Senhor é o Deus que fala também no deserto. O Senhor é o Deus que fala, Senhor, o Senhor é o Deus que traz a grande providência, Senhor. Muito obrigado, Pai. Por isso te oramos, Senhor, e te pedimos, Senhor, fica conosco. Enche-nos nesta noite com a tua presença, com a tua Shekinah, com o derramar do seu poder, Senhor. Muito obrigado. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.
Abram as suas Bíblias no Salmo de número 61. Nós vamos ler o Salmo e depois vamos fazer a nossa oração de confissão e pedido de perdão. Depois disso estaremos louvando o nosso Deus. Salmo de número 61, a partir do versículo 1, Salmo de Davi. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra, clamo por ti. No abatimento do meu coração, leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo, pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, duros os teus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Aleluia. O salmista chama a nossa atenção para algumas coisas aqui. No início do Salmo 61, ele se encontra aflito, desesperado. E ele, entoando esse salmo, esse cântico para Deus, ele fala: Senhor, ouve a minha súplica, ouve a minha oração. Senhor, ele estava dizendo: Senhor, olha para a minha humilhação, Senhor, e atende as minhas orações. E ele clama por Deus, porque o coração dele estava abatido, mas o nosso Deus é o Deus que levanta os seus filhos e filhas quando o coração está abatido, amém? Que o Senhor levante o seu coração nesta noite. E Davi, o salmista aqui, ele diz para Deus assim: Senhor, me leva para a rocha que é alta demais para mim. Às vezes nós nos deparamos com lugares que falamos assim: Senhor, eu não tenho condições de chegar ali. Mas o nosso Deus é aquele que nos leva na rocha mais alta, na montanha mais difícil, nos lugares impossíveis que a gente não consegue chegar, porque nós, nos momentos da vida, nós nos sentimos abatidos, mas Deus é aquele que nos leva para a rocha mais alta e Ele nos coloca debaixo das suas asas, diz aqui o salmista. Um outro ponto que ele destaca aqui é o cumprimento dos votos. A fidelidade de Deus, que abrange de geração em geração, né? A fidelidade de Deus, o compromisso de Deus, a bondade, elas vão se preservando durante anos e anos, nos ultrapassando, atingindo os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. E o Senhor, ou melhor, a palavra de Deus, aqui no Salmo nos diz para que possam se cumprir os votos. Cumpra os seus votos. Cumpra os votos do Senhor que você fez a Ele. E lembre-se, no dia que o seu coração está mais abatido, o Senhor te guarda debaixo das asas e te leva na rocha mais alta. E eu quero te convidar neste momento: curve a sua cabeça, do jeito que você quiser, sentado, de joelhos, em pé. E vamos orar ao Senhor pedindo perdão pelos nossos pecados. Pai, no nome de Jesus, é nesse espírito, Senhor, de alegria, de gratidão, de adoração e louvor a Ti, que nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Sejam eles por obras, por pensamentos,
por palavras, por olhares. Ah, Senhor, tudo aquilo que nos afastou do Senhor, tudo aquilo que ofendeu alguma pessoa, alguém chegado de nós. Ah, Senhor, se pecamos contra alguém ou se alguém pecou contra nós, que o Senhor possa fazer o seu movimento para que haja liberação de perdão, para que haja cura, para que haja libertação. E nós cremos, Senhor, pelo sangue derramado de Jesus, que os nossos pecados foram perdoados, Senhor. Muito obrigado, Deus. Aleluia. Eu quero te convidar, amados e amadas de Deus, a louvar o Senhor com muita alegria neste momento. Amém? Aleluia. Ministrando
presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vida, dando forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vida, dando forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar um ano aceitável no Senhor, a fim de que eles chamem, a fim de que eles chamem, a fim de que eles chamem, capaz de justiça. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar um ano aceitável no Senhor, a fim de que eles chamem, a fim de que eles chamem, a fim de que eles chamem, capazes de justiça, a fim de que eles chamem, a fim de que eles chamem, a fim de que eles chamem.
Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia! Digno é o Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, aleluia. Amados e amadas, o nosso querido pastor Luiz Tavares, como vocês estão vendo, não pôde estar conosco nesta noite. Ele está repousando, ele precisa repousar, né? Por conta do tratamento contra o câncer que ele está fazendo. Então ele necessita desse repouso. E o que a igreja faz? A igreja ora, continua orando, porque Deus vai operando, Deus vai fazendo milagre, né? Deus vai abrindo caminho, Deus vai se movimentando, amém? E nós vamos agora orar pela vida dele, pela vida da irmã Ana. Eu quero chamar a irmã Dani aqui para estar orando, amém? Aleluia, glória a Deus. E nós vamos, junto com ela, orar ao Senhor, né? Que o Senhor continue trabalhando e operando no nome de Jesus, amém? Aleluia. A paz, igreja. Vamos lá. Senhor Deus, Pai, nessa noite queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estar na tua casa, Senhor, na tua presença, Senhor. Muito obrigado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Senhor, em comunhão com nossos irmãos, Senhor, eu quero levantar um clamor pela vida do nosso pastor Luiz. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, vai renovando as forças dele, Senhor. Senhor, vai dando ânimo novo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor é o médico dos médicos, Senhor. Nós cremos no milagre, Senhor. Nós cremos, Senhor, que a última palavra é do Senhor, Pai. Senhor, e juntando a nossa fé com a dele, Senhor. O nosso pastor está com tanta fé, Senhor, no milagre dele, Senhor. Nós cremos no milagre dele, na cura, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, restitui, Senhor, todas as células, Senhor, vai restituindo, Senhor, vai curando, Senhor, vai passando um bálsamo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego, Senhor, a saúde dele, Senhor. Cura ele, Senhor, faz o milagre, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, e que a cada vez mais, Senhor, a fé dele, Senhor, venha transbordar, Senhor. Senhor, vai enchendo ele, Senhor, cada vez mais da tua presença, Pai, da sua unção, Senhor. Senhor, que o Espírito Santo visite ele nessa hora, Senhor, que ele venha sentir o toque, Senhor, o toque da cura, Senhor, que ele venha receber o milagre dele, Senhor. Senhor, nós como igreja cremos, Pai, que ele já está curado, Senhor. É só uma fase, Senhor, é só um processo, Senhor, mas que esse processo é para engrandecer o teu nome, Deus. Nós veremos mais um milagre, Pai. Nós vamos testemunhar como igreja, Senhor, mais um milagre que o Senhor tem feito na vida do nosso pastor, Senhor, do seu filho, do seu servo, Senhor, servo obediente, Senhor, temente a Deus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego a vida da irmã Ana, Senhor, a sua ajudadora, Senhor, sua esposa, Senhor, renova as forças dela, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que é uma luta muito grande, Senhor. Só quem está no barco junto que sabe como que é, Senhor. Mas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, renova as forças dela, Senhor, dá ânimo a ela, Senhor, renova, Senhor, a fé dela também, Senhor, porque às vezes a gente fica esmorecido, mas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, joga por terra toda a tristeza que às vezes vem, Senhor, mas, Senhor, em nome de Jesus, nós somos vitoriosos, Senhor. Nós cremos, Pai, no milagre, na cura dele, Senhor, na restauração, Senhor, de tudo, Pai. Senhor, seja com essa família, Senhor, com as filhas, com os genros, Senhor, que é um momento difícil, Senhor, mas nós cremos, Pai. Com nossos olhos parece ser impossível, mas nós cremos nos olhos dos espirituais que nós já vemos a cura, já vemos milagres, já vemos tudo, um quadro novo, Senhor, a cura do nosso pastor, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda como igreja, Senhor, como é nosso líder, né? Nós também ficamos doentes, ficamos tristes, mas nós cremos, Senhor, dá renovo, dá ânimo para a gente estar lutando junto com ele, Senhor, orando junto com ele, Senhor, incluindo cada vez mais ele nas nossas orações, Senhor. Senhor, guarda, nos proteja, Senhor, seja com cada um de nós aqui, Senhor. Senhor, já crendo no milagre na vida do nosso pastor, Senhor. Desde já te agradeço, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.
Aleluia. Igreja que ora é igreja forte, amém? Aleluia. Vamos ofertar e trazer os dízimos da casa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pegue o seu dízimo e a sua oferta. Enquanto você vai pegando o seu dízimo e a sua oferta, eu quero falar da oferta missionária. Amém? A oferta missionária é da 7ª região. A oferta missionária da 7ª região, e que nós fazemos parte, o distrito de Niterói faz parte, a Igreja Metodista em Itaipuaçu especificamente ficou com a meta de R$ 881 e... quantos centavos? 30 centavos? 32 centavos. Amém. R$ 880,32. E eu tenho certeza que nós vamos ultrapassar essa meta. Para a honra e glória do Senhor, semana passada, domingo que passou agora, foi feita uma cantina à noite com caldo de abóbora e carne seca, que eu comi em casa e estava delicioso. E comi também um bolo de chocolate, viu? E ambos, tanto o caldo quanto o bolo, eles foram ofertados para ajudar nessa arrecadação. Eu não vou falar o nome porque eu posso pecar e errar e esquecer o nome aqui, mas eu quero agradecer todas as pessoas que participaram e ajudaram nessa cantina noturna, tá? Bênção de Deus. Acho que arrecadou um pouco mais de R$300 só com essa cantina e domingo agora vai ter de novo, né? Não vai ter. No outro, tá. Ah, tá bom, ok. Amém. No outro vai ter para a gente estar encerrando a campanha. Nós temos um envelope específico para oferta missionária. Se você não pegou, pegue o seu envelope. Porque a 7ª região ela é responsável pelas missões lá no Maranhão. Tem uma igreja lá, existem missionários e missionárias. Tem gente estabelecida lá que está fazendo missões. O que a gente faz? A gente não pode ir lá, a gente abençoa. A gente ajuda. Essa oferta é uma vez por ano. Então eu peço vocês, amados e amadas, sejam generosos na oferta. Quando você trouxer o envelope aqui ou for fazer o seu Pix, é importante lembrar que quando você fizer o Pix para a oferta missionária, você tem que sinalizar para a irmã Fernanda que é para a oferta missionária, para não ser feito confusão com dízimo, ok? Então nós vamos trazer normalmente os nossos dízimos, as nossas ofertas, e fora o dízimo e fora a nossa oferta mensal, nós vamos fazer uma oferta de amor, amém? Para as missões. E é por amor, e é por gratidão, e por compromisso, porque isso aqui também é uma oferta de compromisso. Nós somos da Igreja Metodista, então nós temos esse compromisso também, né? Tanto nos dízimos e ofertas, quanto na oferta missionária. Amém, amados e amadas? Eu conto com a igreja. Isso aqui é uma igreja generosa. Isso aqui é a igreja do coração aquecido. É uma igreja que ama, que abraça, que recebe bem seus visitantes. É uma igreja dinâmica que se movimenta. Então é nesse movimento, nessa dinâmica que nós estamos trabalhando. Amém? Aleluia. Levante a sua mão. Pastor, hoje eu não trouxe a oferta. Pastor, eu já dei o envelope da oferta missionária, posso pegar outro? Pode, não tem problema nenhum. Amém? Levante a sua mão. Pastor, hoje eu não trouxe o dízimo e oferta, mas levanta a sua mão. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, é com alegria, é com compromisso, é com amor e é com gratidão que levantamos as nossas mãos, Senhor, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Pelo pão não está faltando na mesa, Senhor, nós somos gratos, Senhor. A Deus, obrigado, Senhor, pelo derramar das tuas bênçãos, pelos livramentos, por tudo que o Senhor fez e está fazendo em nossas vidas e ainda vai fazer, Senhor. Por isso nós trazemos nossos dízimos, nossas ofertas, Senhor, com amor,
com carinho, com gratidão e com compromisso para a tua casa, Pai. Muito obrigado, Senhor, que as fontes da nossa renda jamais sequem. Continua derramando e sobejando para aqueles que buscam uma porta de emprego, por uma oportunidade, por uma promoção. Ah, Deus, abre as janelas dos céus, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos ofertar? Amém. Aleluia. E ofertas da tua casa, Senhor, que o Senhor venha multiplicar e sobejar, Senhor, para que nunca falte o mantimento, no nome de Jesus, amém, aleluia. Podeis assentar, ou melhor, não, continue de pé, vamos orar pelos pedidos de oração. Eu quero chamar a irmã Fernanda, tesoureira daqui da nossa igreja, para orar pelos pedidos de oração, e ela vai aproveitar para também falar de alguns avisos, de alguns acontecimentos, alguns eventos da nossa igreja. Amém, irmãos. A paz. Vamos estar orando pelos pedidos de oração em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai Santo, neste momento, ó Deus, em concordância com todas as orações já feitas aqui neste templo, com o Teu Espírito Santo presente neste lugar, Pai, nós clamamos por cada pedido de oração que está aqui dentro dessa caixinha. Pai, são pedidos de restituição familiar, restituição, Pai, com o esposo, com o filho, com algum membro da família. São pedidos de perdão, Senhor. São tantas coisas, ó Pai. São tantas coisas, Pai, que nós clamamos a Ti e colocamos aqui dentro desse cesto, dentro dessa caixinha, num ato de fé, Pai. Crendo que o Senhor está nos ouvindo, crendo que o Senhor já está preparando um milagre para nossas vidas. Recebe, Senhor, cada pedido, Pai, aqui depositado. E que tenhamos paciência, Senhor, de esperar no Teu tempo, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor faz da Tua maneira. Nos ajuda, Pai, nos dá a perseverança, Pai, não nos deixe desistir, não nos deixe desanimar, Pai, e que possamos cada dia mais acreditar que o Senhor, Pai, é o Deus que cura, que liberta, que salva, que faz milagre, Pai, e nós carecemos, Senhor, do Teu milagre para cada pedido aqui, Pai. Entra com as Tuas providências, Pai, porque nós sabemos que Tu és o Deus do impossível. O possível nós estamos aqui, Senhor, clamando, fazendo, depositando, mas nós cremos que o Senhor, nós cremos no sobrenatural, Pai.
nós cremos e acreditamos, meu Pai, que o Senhor já está movendo, Senhor, céus para poder nos abençoar e nos dar vitória no tempo oportuno. Obrigada, Senhor, porque nós acreditamos e nós temos a quem pedir. Muitos lá fora não têm a quem pedir, mas nós temos aonde buscar o socorro. E o nosso socorro está no Senhor. Obrigada, Senhor. Irmãos, hoje o Tiago não está aqui para colocar ali os avisos, mas eu vou tentar lembrar aqui de cabeça, né? Eu sei que tem o jantar de casais, eu não sei o dia, 14 de junho, né? 14 de junho, jantar de casais, né? Vai ser R$150 por casal, com buffet de churrasco. Você que tem interesse, você que tem aí sua namorada, sua esposa, sua noiva, né? Você está interessado, procure a irmã Ana para poder estar participando conosco nesse dia, 14 de junho, o jantar de casais. Vai ter palestra, né, para os casais, tem brincadeira, é bem dinâmico, é bem legal. Fora o buffet, que é uma delícia. Quem veio ano passado, gostou. Isso, ela precisa de uma entrada, para quem não acertou ainda, para poder segurar o horário e pagar lá para o pessoal do buffet, porque eles têm que fazer a compra das coisas e ter uma certeza, né, da quantidade de pessoas que vão. Então, você que tem interesse e você que ainda não acertou, acerte com a irmã Ana em nome de Jesus. Temos o evangelismo, dia 17, aqui na frente, para a glória de Deus, já tivemos aí as doações. Eu louvo a Deus por essa igreja. Eu louvo muito, porque todas as vezes que a gente pede, os irmãos chegam junto, e muito obrigada, irmão, por cada um que pôde doar. A gente até passou, né, da quantidade que a gente estava na meta. Glória a Deus por isso. Foi porque cada um pôde contribuir. E eu tenho certeza que Deus vai restituir 7 vezes mais na vida de cada um. Então, o evangelismo, dia 17 de maio, 9 horas aqui na porta da igreja. Tá? A gente tem os balões, tem as carinhas, e a gente distribui copo de água, e vai ser uma benção. E nesse dia também, dia 17, tem um culto lá na minha casa. Uhul! O culto lá na minha casa é às 19 horas. Eu estou pensando em fazer um pouquinho mais cedo, se os irmãos não achar ruim, mas depois eu falo sobre isso. Então, dia 17, a gente tem o evangelismo aqui na frente, e também temos o nosso culto no lar, lá na minha casa, a princípio às 19 horas. Tem mais algum? Culto da formiga. Essa formiga vai ser um pouco mais elaborada, eu acho. Mas amém, vai ser tudo conversado aí nos privados. Qual que é o outro aviso? Me ajude. Retiro. Retiro. Esse aviso não pode ficar de fora. Dia 26, 27 e 28 de setembro, a gente tem o nosso retiro anual. É o 3º retiro que a gente já está fazendo. Tem gente que não foi, que esse ano vai se impactar. E quem foi também vai se impactar novamente. As vagas do ônibus já estão fechadas, mas quem tiver interesse de ir, nos procure, que a gente tem, né, como todo mundo ir em nome de Jesus. Você não pode ficar de fora. Se você tem interesse, o valor é R$320, né, o retirante. O ônibus, a gente está fazendo o almoço para poder pagar. Para a glória de Deus, a gente já fez um almoço. E agora a gente vai fazer um outro em julho, em nome de Jesus, para a gente poder arrecadar o valor que ainda falta do ônibus. A gente já conseguiu metade, falta outra metade. Amém? Quem quiser ainda, tiver interesse de ir no retiro, nos procure para ter maiores informações. Mais algum? Acho que não, né? Acho que os mais importantes são esses. Não é isso? Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Fernanda. Obrigado. Eu vou dar mais um aviso antes da mensagem. Importantíssimo, o pastor Luiz Tavares tem falado aqui em todos os cultos, que é o jejum de 21 dias, que toda a 7ª região, entendam, todos os distritos, por exemplo, nós somos do distrito de Niterói, nós temos o quê?
14 igrejas, todas as que estou aqui, não lembro o número exato agora, mas estou dando um exemplo. Então todo o distrito de Niterói vai estar em oração. Petrópolis tem 20 igrejas, todas as igrejas de Petrópolis vão estar em jejum e oração. Teresópolis, Saquarema, Araruama, Macaé, Cabo Frio, da Ponte Rio Niterói para cá, toda a 7ª região, isso é, toda a nossa região, todos os distritos, toda a membresia, todos os pastores e pastoras vão estar com esse compromisso da campanha desse jejum, de oração. Serão postados no grupo da igreja os jejuns, os vídeos, os áudios, e toda a igreja, os pastores estão fazendo esse chamamento, essa convocação para esse período glorioso. Vai ser um período glorioso na vida da igreja metodista, na 7ª região, para a igreja de Itaipuaçu. Deus, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus vai fazer um mover tremendo, mas é necessário que toda a igreja, toda a congregação participe desse jejum e dessa oração. O pastor Luiz, inclusive, vai estar divulgando outras coisas nos próximos cultos, tá? Então, existe esse chamamento, nós estamos fazendo esse chamamento para que haja a participação de todos, e esse jejum e essa campanha de jejum e oração será entregue no Pentecostes. Olha só, é um ato simbólico, mas que nós temos a certeza que o mover e o poder de Deus vai ser derramado sobre nós e todas as nossas igrejas irmãs, amém? Então nós contamos com a igreja para esse tempo maravilhoso da nossa vida, da vida da nossa igreja, amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. E eu quero te convidar, se você puder ficar em pé, abra a sua Bíblia, aleluia, no Evangelho segundo Mateus, a partir, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1. Algumas Bíblias vêm com subtítulo. Na minha tem um subtítulo: A Tentação de Jesus. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito. Repita comigo: pelo Espírito. Eu continuo. Ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, e para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram
anjos e o serviram. Pai, no nome de Jesus, é nesse espírito de adoração, louvor, Senhor, que te agradecemos pela tua palavra, que é boa, perfeita para nós, e ela se renova a cada dia, Senhor. A Deus, que o Espírito Santo do Senhor fale conosco, fale com a tua igreja aquilo que o Senhor tem para ela, no nome de Jesus, amém. Podeis assentar, aleluia. Se nós lermos o versículo anterior à tentação de Jesus, que é o versículo 16 do capítulo 3, vai estar escrito que Jesus foi batizado e logo que saiu da água, eis que lhe abriram os céus e viu que o Espírito de Deus desceu como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz disse aos céus, dizia: este é o meu Filho amado e quem me comprazo. Eu quero dizer para vocês que Jesus, assim como nós lemos, está escrito, ele foi ao deserto levado pelo Espírito, e não foi qualquer Espírito. Quando lemos aqui Espírito, está escrito com a letra maiúscula, isso é, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo o encheu, foi derramado sobre ele em forma de pomba, não era uma pomba, ok? Não era uma pomba, mas estava numa forma de pomba, de um pássaro. E desceu sobre Jesus e o encheu. É interessante isso. Eu tenho um amigo católico e eu quero dizer que eu amo os nossos irmãos católicos. Ele um dia disse assim para mim, eu estava falando com ele sobre o Espírito Santo, ele falou, eu tenho um Espírito Santo, está guardado dentro do meu armário. E eu achei aquilo esquisito. Falei, o Espírito Santo está guardado dentro do seu armário? A pomba, entendi. Então ele entendi. Então ele tem uma pomba, né? Tá guardado, é um amuleto que ele tem. E ele disse para mim, não, eu tenho um Espírito Santo que está guardado no meu armário, mas eu quero dizer para você, amado e amada de Deus, que o Espírito Santo, como diz lá em Isaías 61, está derramado sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. O Espírito Santo, ele mora dentro de você, ele está em você, aleluia, e ele nos conduz por alguns caminhos, ele fala conosco, ele se mostra a nós, ele nos ajuda, é ele que nos desperta quando nós erramos para nos arrependermos. É o Espírito Santo que transforma o coração de pedra em coração de carne. É o Espírito Santo que nos dá a noção do arrependimento. É ele que nos constrange. É o Espírito Santo que mora dentro de nós, que também foi derramado, assim como foi sobre Jesus, ele também foi derramado sobre nós. E nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós somos templo do Espírito. Amém? Aleluia. Você é templo do Espírito Santo. Aleluia. Lembre-se disso. E nós vivemos nessa terra, vivemos nesse mundo. É interessante que em alguns momentos nós pensamos quando alguém está passando por alguma dificuldade, quando alguém está passando por um deserto, né? Nós temos os nossos desertos. Às vezes o que vem pela nossa mente, pela nossa cabeça, assim, esse irmão aí, essa irmã aí fez alguma coisa, por isso que ele está passando esse vento. É bem verdade que existem situações que nós nos colocamos no deserto. Existem atitudes humanas, decisões humanas que o levam para o deserto. Mas eu quero dizer para você, nesta noite, amado e amada, existem desertos que é o Senhor que nos leva. Existem situações que é o Senhor que nos prova. Existem situações que é o Senhor que nos conduz para determinados caminhos. Para quê? Para nós sermos provados e aprovados. Provados e aprovados. Então, amados, nem toda situação, e nós temos que ter esse cuidado de não fazermos juízo, isso é, de não julgarmos a situação que alguém passa, porque nem sempre foi não necessariamente é uma falha, não necessariamente aquela pessoa se colocou numa situação de
desértica ou numa situação de deserto. É como eu falei aqui, sim, às vezes algumas pessoas fazem isso, mas nem sempre. Às vezes nós somos levados ao deserto pelo próprio Espírito. E o Espírito Santo tem os seus desígnios, o Espírito Santo tem os seus propósitos. E no deserto, às vezes nós passamos, para que nós possamos ser forjados, para que a gente possa aprender determinadas situações, para que o Senhor nos mostre coisas. E nesse deserto, em alguns desertos, vozes vão aparecer. Algumas vozes aparecem no deserto. Eu quero dizer para você, amado e amada, Deus também fala no deserto. Mas existem outras vozes. O diabo também fala no deserto. O tentador, o inimigo das nossas almas, ele também fala. Então, quando a gente, às vezes, está passando um determinado deserto, um determinado momento de angústia, Jesus teve fome. Jesus provavelmente estava cansado, os seus pés estavam doendo, porque no deserto, principalmente ali na área de Israel, existem muitas pedras, existem desertos de areia, mas existem desertos que a gente também vai caminhando e tem que pisar em algumas pedras, e isso machuca os nossos pés. Mas eu quero dizer nesta noite ainda que você esteja num deserto pedregoso, Deus está com você, Deus está ali. Mas existem vozes que vêm nos tentar. Existem vozes que vêm falar conosco, olha, isso aí não vai dar certo, olha, isso aí vai dar errado, isso aí não era para você fazer isso, e isso aí vai te levar à morte. Existem vozes que querem nos destruir, existem vozes que querem nos derrubar, existem vozes que querem falar que nós vamos morrer, mas Jesus também estava falando naquele deserto. E nós temos que atentar a não dar ouvidos à voz do diabo, mas à voz de Cristo. E às vezes no deserto nós entramos em embate. O diabo foi ali porque ele viu a possibilidade de Jesus cair. E o diabo, quando nós estamos passando por um momento difícil, por um momento desértico, no momento de andar por lugares rochosos, lugares pedregosos, lugares que às vezes no deserto não tinha ninguém ali com Jesus. Sim? Não. Tinha sim alguém com Jesus. Aleluia. O Espírito Santo estava com Jesus. E ainda que você esteja num lugar assim, numa situação assim, num problema familiar assim, numa condição financeira assim, numa questão de enfermidade assim, numa questão com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com seu pai, com a sua mãe, com algum parente, o Espírito Santo de Deus está com você ali. Você não está sozinho, você não está sozinha, Deus está com você. A questão é, qual é a voz que você vai dar ouvido? Qual é a voz que você vai escutar? Porque o tentador ele vem, ele tentou Jesus. O diabo procura uma brecha, entenda, na oração do Pai Nosso, diz assim, não nos deixeis cair em tentação, mas a tentação vem. E nós temos que pedir a Deus força para que a gente não caia na tentação. E a tentação pode ser várias coisas. A tentação pode ser uma murmuração. E Deus está falando conosco nesta noite, não murmure. Não murmure. A tentação pode ser alguém que esteja sendo tentado por um homem ou por uma mulher para adulterar. E Deus está falando conosco nessa noite, não caia no adultério. Às vezes a grama do vizinho parece que é muito verde. Parece. Lembra daquele shampoo, o Denorex? Parece. Mas não é.
Só parece, mas não é. Fica com a tua grama. Rega a grama, que ela, se está amarelada, ela vai ficar verde. Amém? Não olha para a grama do vizinho. Não olha para a grama de quem está na tua frente. Não olha para a grama de quem está atrás de você. Não olha para a grama de quem está dos seus lados. Olha para a tua. Cuida da tua. Ora pela tua. Vigia a tua. O Espírito Santo está com você. Deus te deu essa família, ora por ela, aleluia, a família que Deus deu para você, não foi outra família não, glória a Deus, continua, persiste, insiste, continua, vai para o alvo, o Espírito Santo está com você, mas pode ser que existam vozes dizendo, esse casamento aí não é de Deus não, essa família, quando tu tinha 18 anos, se tu fizesse isso, não, já passou, o que ficou para trás ficou, vida nova, segue o rumo, segue o alvo, o que passou, passou, repita comigo assim, o que passou, alvo novo, vida nova, você já não tem mais os 18 anos, mas errou lá atrás, faz de novo, faz melhor, segue com aquilo que Deus te deu, segue com aquilo que Deus fez, segue, você chegou até aqui, quantas coisas você já não passou, olha para trás, olha para a tua mocidade, olha para a tua juventude, olha o que Deus fez, casa nova, vida nova, Deus é bom, Deus fez caminho novo, Deus moveu, Deus tirou da aflição, Deus mudou o carro, Deus converteu, Deus está movendo, Deus te trouxe até aqui, Deus liberou dons, Deus deu escape, quantas coisas o Senhor fez, e Ele não vai fazer de novo nesse deserto? Deus vai fazer de novo. O deserto não é para sempre, ele é um tempo. Jesus passou um tempo por ele. Às vezes nós passamos por um tempo de deserto. Às vezes alguns mais longos, outros mais curtos. Mas o Espírito Santo está com você. Deus está com você. Deus está movendo. E às vezes nós sentimos necessidade. Jesus teve fome, ele teve a necessidade dele. Nós temos as nossas necessidades. Às vezes a gente não veste aquilo que a gente quer vestir, às vezes a gente não come aquilo que a gente quer comer, às vezes a gente não viaja para onde a gente quer viajar, às vezes existem coisas que não acontecem. E aí, como é que faz? Levanta a cabeça e passa pelo deserto. O Espírito Santo está com você. Às vezes nem tudo vai dar certo e a gente não pode desanimar. Às vezes encontramos algumas barreiras no caminho, às vezes encontramos algumas dificuldades. E aí, vai desistir? Vai parar? Vai deixar o sonho para trás? Não. Antes de fazer teologia, eu fiz história e teve um momento que eu tive que trancar a faculdade porque eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para pagar, eu tive que trancar. O que eu fiz? Fiz uma carta lá para o reitor. Eu fiz uma carta lá. Que eu tinha o desejo de continuar, que eu queria prosseguir, mas eu estava dinheiro, mas que estava pedindo uma bolsa lá. Passou um tempo, passou 2 tempos, passou um... Eles me atenderam. Me deram a bolsa, continuei. Graças a Deus, concluí. Mas teve momentos de deserto, existem momentos de dificuldade. Mas o que a gente não pode é desistir. O que a gente não pode é parar. O que a gente não pode é reclamar, murmurar. Não, Deus não se agrada disso. Deus quer que a gente continue. Deus quer que a gente prossiga. Retoma o sonho, continua, vai dar certo. O deserto é momentâneo, é um tempo, é um período. Mas nós temos que passar por algum tempo nesse deserto e nós seremos tentados nesse deserto. Jesus foi tentado a desistir a todo tempo. Jesus foi tentado a se provar. Pula aí do alto. E nós devemos fazer como Jesus fez. Nós não precisamos provar nada. Para quem? Para quem você precisa provar alguma coisa? Para ninguém. O diabo queria provar Jesus. Tu pode isso, pode que tem gente que vem nos tentar nos provar. Tu é o bonzão mesmo? Tu é isso mesmo? Então pula daqui, faz assim, sobe aquilo lá. Não tente a Deus. Não precisa disso. Jesus não precisava se mostrar para o diabo.
Jesus não precisava mostrar quem ele era, porque ele sabia quem ele era. E Deus está falando conosco nessa noite, você tem que saber quem é você. Você é um homem, é uma mulher que é cheio do Espírito, que é cheia do Espírito Santo. Homens e mulheres cheios do Espírito, que passam pelos seus desertos, que passam pelas suas dificuldades. E às vezes o diabo vai falar, olha, me adora, larga esse negócio de igreja, larga esse ministério aí. Amado e amada, se você encontrou uma igreja perfeita, me diz, porque eu quero ir para lá. Porque esse lugar não existe. Você não vai no médico? Você vai no médico por quê? Porque às vezes você está doente. Você às vezes não procura um advogado? Sim, porque às vezes você está com processo. É assim na igreja, as pessoas que precisam de Deus vêm para a igreja. E não vai encontrar esse lugar perfeito. Às vezes eu passo por alguns lugares, aí tem as placas assim, aqui você vai resolver todos os seus problemas, eles vão acabar. Isso é mentira. Mas Deus vai nos ajudar a ultrapassar, a atravessar. Nós lemos o Salmo aqui, o Salmo 61, que está escrito, Senhor, me leva na rocha que eu não consigo alcançar. Nós lemos aqui no início do culto. O lugar que está difícil, o lugar que você não consegue alcançar, sabe quem vai levar você lá? Deus vai levar você lá. Deus que vai levar você nos lugares onde ninguém consegue entrar, mas Deus vai fazer você entrar naquele lugar. Onde você não consegue alcançar, o que o salmista diz aqui? Olha, com as minhas próprias forças eu não consigo, mas o nosso Deus é que nos leva nos lugares que nós não podemos alcançar com as nossas próprias forças. Então Deus nos leva até lá. Mas às vezes estamos no deserto, às vezes passamos essa dificuldade. Outro dia passei por outra igreja, olha, tenha novas experiências. Amém, que tenha novas experiências. Quais experiências é essa? São experiências momentâneas? Deus não veio para nos dar experiências momentâneas. Deus veio para ficar dentro de nós, ficar em nós, transbordar. Nos dá sim experiências espirituais, experiências com outros irmãos, experiências de vida, experiências sobrenaturais. Deus veio nos dar isso. E nós encontramos isso em Jesus. Não é o lugar. Quem move o lugar é o Espírito Santo. Lembra domingo passado que eu falei sobre Paulo e Silas na cadeia? Eles mudaram aquele ambiente. Por quê? Porque começaram a adorar a Deus. Está no deserto? Adore o Senhor. Continua louvando a Deus, mesmo no deserto, mesmo você passando esse momento difícil. Às vezes no deserto vozes vão vir, vozes de tentação, vozes de desistência, vozes que querem te desanimar, que querem te matar, mas Jesus repreendeu todas essas falas do diabo. Quando essas vozes virem, repreenda em nome de Jesus, repreenda no nome do Senhor, repreenda que o Senhor vai fazer. E diz aqui no versículo 11, que após isso, com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Os anjos do Senhor irão servir você no devido tempo, no devido momento, porque o Espírito Santo de Deus está com você no deserto. E eu quero te convidar a ficar em pé. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar a Deus e vamos orar. O nosso Deus é o Deus que está conosco no deserto. Aleluia. Você crê nisso? Deus está contigo. Feche seus olhos. E nós vamos falar com Deus. Começa a falar com Deus nesse deserto, nesse momento temporário da sua vida. E depois nós vamos orar.
Dai-me quais asas pra te alcançar, lugares altos aonde estás, estás assentado acima de todos, quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me as asas, meu Senhor, dá-me quais asas pra te alcançar, lugares altos aonde tu estás, estás assentado acima de todos, tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, coloque a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eis aí os teus filhos e as tuas filhas. Deus, eu não sei o deserto que eles e elas estão passando, Senhor. Deus, mas eu quero profetizar nesta noite, Senhor. Enche teus filhos e as tuas filhas com teu Espírito, Senhor. Deus, o teu Espírito habita neles, habita nelas, Senhor. Enche-os, Senhor. Renova a esperança, Senhor. Leva-os, Senhor, para a rocha que eles não alcançam, Senhor. Deus, que eles tenham dificuldade, Senhor. Deus, que neste deserto teus filhos e filhas sejam aprovados, Senhor, ainda que sejam tentados pelo inimigo das nossas almas, ainda que o diabo tente, Senhor, eu profetizo que todos irão vencer, Senhor, as tentações. Todos passarão, todas passarão com êxito, Senhor, porque o teu Espírito, Senhor, está com teu povo, Senhor, porque o teu Espírito é que está falando com eles e com elas nesta noite. Aleluia. Deus, é o teu Espírito, Senhor, Deus, que está se movendo neles e nelas, Senhor, neste momento. É o teu Espírito que está falando, Senhor, dentro da tua filha e dentro do teu filho. Esse deserto vai passar. Aleluia, o deserto vai passar. Glorifica o nome do Senhor. Continua glorificando. Não para de adorar a Deus. Não murmure. Coloque diante do Senhor a sua petição. Fala com Ele aquilo que você está precisando. Clama a Ele, suplica, ora, porque Deus vai derramar o poder dele sobre a tua vida. Deus vai dar a solução, ainda que tenha sido o Espírito que tenha te levado, ou ainda você que tenha se colocado nesse deserto. Eu profetizo, Deus vai te livrar, Deus vai te dar a vitória, Deus vai mover na tua casa, Deus vai mover na tua família. Conversões vão acontecer. Corações de pedra vão virar corações de carne. Aleluia. Deus está falando. Senhor, Deus está falando. Ele vai resolver a questão financeira. É Ele que vai te tirar das dívidas. É Ele que vai fazer você respirar melhor. É Ele que toca em você. É Ele que vai curar. Você vai passar por esse deserto, por essa enfermidade. Deus vai mover na tua vida, no teu ministério. Deus vai fazer um mover sobrenatural. Continua clamando, continua orando. Muita oração, muito poder.
Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Mas Deus está falando: ora, jejua, faz jejum, faz oração, clama ao Senhor, adora. Deus também fala no deserto. Não dê ouvidos às vozes do diabo, dê ouvidos à voz do Espírito Santo. Dê ouvidos à voz de Jesus. É Ele que está contigo, é Ele que vai tirar a dor dos teus pés, é Ele que vai trazer a libertação que é necessário, é Ele que vai trazer a cura, é Ele que vai fazer sobejar. É o Senhor que te dá o livramento nesta noite. Glorifica o nome dEle, para a honra e glória do Senhor, e grande será o testemunho. Você dará testemunho. Aleluia. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Eis a tua igreja, Senhor. A Deus, e queremos entregar tudo aquilo que nós temos, Senhor, para ti. Porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode fazer, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, quando chegar o tentador. A Deus, e que ele bata em retirada no nome de Jesus, para sermos aprovados, para a honra e glória do Senhor Jesus. Você pode glorificar o Deus com as suas palmas? Aleluia. Eu quero te desejar uma semana abençoada. Que você tenha uma semana repleta de respostas de Deus para a tua vida. Que você tenha uma semana cheia da comunhão do Espírito Santo de Deus. Amém? Receba a bênção apostólica. Aleluia. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a igreja para sempre em toda a terra. E a igreja diz: palmas para Jesus. Deus te abençoe.